Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da Mentorama. Hoje nós temos um tema muito legal, criando mundos em 3D e imagens de alto impacto. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Você que estava na sala de espera, comenta no chat para gente. Da onde vocês estão falando? Do Brasil ou do mundo? Comenta aí para gente. Cleiton Fernandes falou, opa, boa noite, boa noite. Darcy de Sampa, tamo junto. Quem mais é de Sampa aí? Jean tá falando de onde? Eu? Isso. Eu? Tô aparecendo já? Já. Cara, eu sou catarinense, mas hoje eu moro no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Breno falou, salve, boa noite, direto de Santa Catarina. Seja bem-vindo, Douglas. Tiago Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Seja bem-vindo. Carol de Maceió. José, boa noite, de São Paulo também. Muito legal. Galera, vamos esperar um pouquinho para a galera continuar entrando, tá bom? Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Deixa no chat já da onde você está falando, do Brasil ou do mundo. Breno de Juiz de Fora, Minas Gerais. Tive em Minas Gerais semana passada, muito bom. Caruaru, Pernambuco. Legal, tem gente do Brasil inteiro. Boa noite, Gustavo. Comenta também, galera, se vocês já são da área de 3D, modelagem, ou se vocês são da parte de animação, ou se vocês são só curiosos. Comenta também quem está interessado em entrar na área, que gosta de games, cinema. Conta pra gente. Vamos lá. Renata de Portugal, hein? Olha aí. Renata de Portugal, seja bem-vinda. Bahia curioso. Quem gosta de rock, comenta aí também, vamos ver. Maneiro. Já deixa aí. Fã do Jean, a Rosana falou. Rosana, um beijo, Rosana. Olha só, já tem fã. Éder gosta de rock, estou entrando na área agora, sou iniciante. É o Darcio. Seja bem-vindo, Darcio. Você vai gostar bastante desse webinar. O Darcio faz parte do nosso grupo lá no Telegram do UOL. Ah, é? Que legal. O Claudinei falou que está estudando. Olha que show. Então depois é uma oportunidade legal. Estudando animação e 3D, o Claudinei falou. Que legal. Entusiasta, amo muito a área. Então tem gente realmente que está começando agora, gente que já está um pouquinho no mercado. Fan Battle, eu sou. O Cleiton falou. Ah, é a galera do Fan Battle. Que legal. Fan Battle é um projeto que a gente tem no YouTube toda sexta-feira de batalhas de arte também. Que da hora. Muito legal. Então, galera, vamos começar. Vocês que estão aí já sejam bem-vindos. Vamos dar o início ao nosso webinar da Mentorama Criando Mundos em 3D, imagens de alto impacto. Antes de a gente começar, eu quero certificar se vocês estão escutando a gente direito. Manda um ok aí. Estão escutando bem? Testa, Jean. Figaro. Estão escutando direitinho? Beleza. Uma dica legal, já prepara aí um ambiente, uma plataforma, seja no celular, seja no caderno, onde você quiser para anotar as dicas do Jean, desse trabalho incrível, tá bom? Lembrando que o chat você tem um ponto de interrogação, onde você consegue mandar perguntas, e a gente vai ter esse destaque aí. Você pode mandar perguntas sobre o Jean, a carreira, sobre os trabalhos dele, sobre a Mentorama, sobre o nosso curso, fica à vontade e a gente vai responder tudo para vocês, ou tentar, né? Porque tem vezes que é muita pergunta, tá? Lembrando que você está sendo gravado, então sorria, participe no chat, mande dúvidas e seja bem-vindo. Vamos lá. A Mentorama é uma escola de ensino à distância focada em formação de carreira no universo digital, para quem não conhece a gente, tá? E a gente traz uma proposta em um formato exclusivo, onde você recebe o acompanhamento desde o início até o final, com todo o suporte necessário com especialistas, tá ok? E a gente tem aí no mercado alguns parceiros, então todos os nossos mentores são pessoas que trabalham em grandes empresas, que têm o conhecimento do mercado e trazem esse conteúdo, né? Trazem essa informação para vocês fresquinho nas nossas aulas, tá ok? Eu sou o Caio, da Mentorama, coordenador dos cursos de design da Mentorama, e essa noite eu quero mostrar para vocês aqui, que já está aparecendo do lado de lá, isso. Prepara aí o aplauso, uau, uhul, para o nosso convidado dessa noite, o Jean Campos. Tudo bem, Jean? Seja bem-vindo. Fala, Caio. Obrigado aí, primeira coisa. Obrigado, Mentorama, por esse espaço. Fiquei muito feliz. A gente que agradece. Então, galera... Pode falar. Não, eu vou falar isso daí. Quero corresponder, né, cara? Eu falo pra caramba, mas vou tentar me segurar, falar pausadamente para que as pessoas me entendam.
E, cara, o canal tá aberto para tirar dúvidas aí, explorar esse mundo fantástico do 3D. O Cleiton falou, fala quase nada. Então vamos lá, Jean, conta pra galera essa experiência aí no Rock in Rio, a sua experiência de vida, e vamos aproveitar, pessoal. Muito bem. Opa, deixa eu voltar aqui com essa telinha. Posso ficar com essa... Eu apareço junto e a tela aqui? Isso, tudo junto. Aparece você. Beleza. Eu sou esse cara aí, Jean Campos. Trabalhei por mais de 15 anos no mercado de publicidade, mercado de criatividade para propaganda. Eu comecei como estagiário numa agência de propaganda e depois trabalhei um pouco na área de moda e depois entrei a fundo mesmo, trabalhando para as agências do país, do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e alguns lugares do Nordeste também. E sempre fui apaixonado por cinema, por game e principalmente por animação. Assim. Eu tenho uma base muito Disney, né? Eu sou um Disney Beach, posso dizer assim. Aprendi muito com o Walt Disney e todos os seus projetos. E, cara, meu sonho era trabalhar com cinema, meu sonho era trabalhar com animação. Então, comecei a calcar espaço onde é que eu podia atuar, usar do meu talento, daquelas coisas que eu gostava, mas com os recursos que eu tinha. E a publicidade, na verdade, é o mercado de cinema que a gente tem no Brasil, né? É um dos mercados... O mercado brasileiro de propaganda hoje é um dos maiores mercados do mundo. Os investimentos são altíssimos e tal. É um mercado muito propício para quem está entrando no mercado de arte, seja 2D, seja 3D, seja animação. E eu fiquei muito feliz nesses 15 anos que eu trabalhei. Trabalhei pra caramba, né? Não vou mentir aqui, porque é um mercado que exige muito, mas também te dá muito. E agora, desde o ano passado, eu entrei para o entretenimento como Head of Art no Rock in Rio, que é o maior festival de música e experiência do mundo, né? É muito louco isso, assim. Na verdade, eu brinco assim que o Rock in Rio é a Disney brasileira, né? Acho que, imagina que eu trabalhei para as maiores agências do mundo inteiro, com os maiores clientes do mundo inteiro, de Starbucks, McDonald's, Mercedes-Benz, e cada projeto na publicidade ele é único, né? E eu, desses 15 anos, fiz um monte de coisa. E o Rock in Rio hoje, num cliente que é um cliente só, ele me demanda todas as coisas que fiz em 15 anos, cara. É muito louco, assim. E todas as áreas, assim, né? Lá no Rock in Rio a gente tem um time que está envolvido desde a parte de cenografia, design de figurino, animação para internet, animação 3D para palco. Por exemplo, o show do Drake, antes do show do Drake, passou uma animação minha lá, do meu time, no palco mundo e tal, foi muito louco, cara. Que legal. E trabalha com produto também, então, assim, é uma diversidade imensa e eu sou muito feliz, assim, de ter essa oportunidade e tocar esse... Porque eu não trabalho sozinho, né? Nunca trabalhei sozinho, sempre trabalhei compartilhado com outros artistas, ou dirigindo, ou cuidando de uma parte do processo, né? E uma coisa legal também que eu vou explorar muito nessa apresentação aqui é que esses projetos complexos e de alto impacto dificilmente você faz sozinho. Você precisa de pessoas que encaixam em determinados momentos para te ajudar para criar essas imagens assim bonitonas. Que legal. Bora lá. E aí, posso começar? Pode, fica à vontade. Vamos lá. Então, vamos lá. Galera, pode usar o chat à vontade também, viu, pessoal? Isso, manda aí, metralha a gente aí, que eu gosto muito de responder pergunta, hein? Então, vamos lá. Cara, indiferente do tipo de projeto, seja animação, seja essas imagens complexas de mapas e tudo mais, seja para game, seja para filme, tudo começa nessa parte aqui, que é o concept art. Ou em português, claro, arte conceitual. Que aqui onde a gente, antes de começar a montar o palco, antes de começar a animar boneco, cara, a gente precisa saber o que a gente vai fazer. Quais são os personagens, quais são os cenários, muitas vezes também tem outra parte que é storyboard, quais são as sequências que a animação vai ter. Então, tudo começa nessa parte mais conceitual de pré-produção. E muitas pessoas, às vezes, quando começam a fazer uma imagem muito complexa, elas focam nessa parte, no detalhezinho. Elas começam naquela coisinha isoladinha, né? E, às vezes, elas gastam, tipo, 50% do tempo delas em uma coisa só, porque elas gostam mais. Seja um robô, seja um palco, seja um carro. Só que elas esquecem que isso é só um pedaço de algo, vamos lá, muito maior. Uhum. Entendeu? Então, assim, é importante a gente atenção aos detalhes, né? Aquela história toda. O perfeccionismo, ele tá nos detalhes. Mas a imagem, como um todo, ela tem que funcionar. Ela tem que cumprir o papel dela.
E isso é muito definido na parte de conceito. Antes da gente modelar as coisas, antes da gente dar o acabamento, a gente precisa testar isso. E no meu processo de trabalho do meu time, a gente testa a todo momento. Então imagina que esse projeto do Rock in Rio que vocês estão vendo, ele é um projeto que começou em maio e a gente entregou ele em outubro. São 5 meses de trabalho árduo aí, com validação do que a gente estava fazendo praticamente todos os dias. Tinha dias que a gente tinha atualizações de 2 a 3 vezes ao dia. E assim, ajusta o negócio, testa uma coisa, testa uma luz, manda para o cliente ver, sabe? Recebe o feedback e a gente continua. Então, nesse caso do Rock in Rio, ele tinha um caminho mais certeiro. Algumas atrações aqui a gente não tinha definido na época, né? Porque a gente começou a trabalhar esse projeto um ano e meio antes do festival, do ano passado. A gente começou esse projeto em 2018. Mas os palcos e algumas áreas já eram existentes, então a gente pegou daquilo ali e as referências fotográficas e foi criando os 3Ds e tudo mais. Mas o concept art, muitas vezes, ele acontece assim. Ele é feito com desenho mesmo. E esse desenho pode ser feito tanto no papel quanto no Photoshop. Nesse caso aqui, a gente fez no Photoshop, que foi um projeto muito maneiro, que eu tive o prazer de participar, junto com a agência da Disney na América Latina, em que a gente teve que criar uma imagem para vender o filme do Cavaleiro Solitário da Disney, que é um filme do Johnny Depp e tal, bem maneiro. Então, o que aconteceu? Os caras chegaram com a gente com um briefing, a gente tem que vender o filme inteiro, com as cenas do filme. E nos deram um trailer. A gente pegou o trailer e a gente criou a imagem a partir do trailer. Então a gente pegou elementos, por exemplo, o trem que caía, que explodia a ponte, o cavalo em cima da árvore, o índio, as 7 covas, a aldeia indígena, a plataforma. Todos os elementos que estão aqui, eles fazem sentido dentro da narrativa, do storytelling, né, da história que a gente está contando. E daí você olha, pô, mas o cara me vem, né, faz a propaganda desse webinar para me mostrar esse desenho safado. Mas é o seguinte, cara, porque a ideia aqui, ó, é te validar o conceito, é te validar a ideia realmente, para depois ela virar isso aqui. Entendeu? Então, se você for fazer o comparativo, tudo que estava aqui, e a disposição, e os ângulos e proporções, funcionavam para depois virar isso aqui. Então, assim, a gente não parte, a gente não sai montando as coisas do zero. Tudo é validado, tudo é pensado antes. E o artista de conceito é muito, muito importante. E daí o cara não precisa ser um expert de desenho. Eu não me considero até hoje assim um expert de desenho, por mais que eu estou nesse mercado aí já vai fazer quase 20 anos. Então, assim, o lance é você validar e depois se dar os caminhos para a galera. E daí, para vocês entenderem a complexidade disso tudo, né? E que não é feito por uma pessoa só, eu vou. O pessoal tá falando, uau, incrível. Valeu, obrigado. Ó, vou tocar um videozinho para vocês entenderem o tamanho do negócio. Deixa eu botar no comecinho aqui. Estão ouvindo o áudio aí, né? Estão escutando direitinho? Manda um ok aí.
Muito bem. Curtiram, pessoal? O pessoal tá tudo colocando sensacional, produção muito boa. Ah, maneiro. Cara, esse pessoal ali era um time que eu tinha no meu antigo estúdio. Antes de entrar no Rock in Rio, eu tinha uma empresa, o Romeu e Julieta, um estúdio de arte. E eu operei no mercado por 11 anos. Eu era sócio da Patrícia Palma, que era, naquele caso, minha sócia e mulher. Hoje, a empresa não existe mais e nem o casamento, então acabou ficando uma separação conjunta. Mas o legal é assim, você vê que no projeto desse a gente tem a galera tanto de ilustradores e de manipuladores trabalhando em conjunto com a galera de 3D. Então, de 3D, tem a galera que modelou o trem, teve o cara que montou a ponte, teve o cara que explodiu a ponte, que a gente usou um simulador de explosão mesmo para poder fazer. Teve a galera que pintou ali a cidade lá no fundo, é toda pintada. Então, é um conjunto de talentos de vários níveis, de até bem iniciante a níveis mais sênior, trabalhando em conjunto numa mesma imagem. Então, assim, eu tenho muita honra de poder dizer que eu trabalhei nesse projeto, tanto na parte de conceito, direção e pós-produção, e não fiz sozinho. Então, eu fiz com muita gente talentosa que hoje está aí. Tem gente que está fora do país já, então foi um projeto muito, muito legal. E fui para a Disney, né? Foi, assim, um marco na minha carreira. Mas vamos falar de Rock in Rio, né? A galera tá aqui, na verdade, para falar de Rock in Rio, entender como é que a gente faz esses mapas maravilhosos aí que estão sempre na divulgação do festival, e para quem foi no Rock in Rio, viu isso aí espalhado pela cidade do rock inteira. E como é que esse projeto nasce, né? Quando a gente vai lá, senta com os caras, com o cliente, e o que a gente recebe deles? A gente recebe isso aqui. A gente recebe uma planta e a localização do lugar. E uma porrada de imagem de referência. Então, assim, nosso primeiro trabalho é entender do local. Nessa época aqui, eu nunca tinha ido no Rock in Rio, então não fazia ideia dos nomes e dos lugares das coisas, e nem do tamanho das coisas. E eu comecei a ficar muito, muito assustado, porque eu tinha uma visão que era a visão da televisão, né? Que eu via na Globo ali, o Rock in Rio, e achava que era só um palquinho, um negocinho a mais, e não tinha noção do tamanho do negócio da Disneylândia, que é esse festival. Então, assim, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente pega uma foto do Google Earth ou do Google Maps, se preferir, e casa ele com a planta, para entender a localização das coisas, posicionamento do sol e outras coisinhas. Feito isso, a gente pega a planta e começa a brincar com a câmera no 3D. Diferente do projeto, como eu falei, da Disney, em que a gente não tinha uma preocupação com o espaço, a localização das coisas, era coisa muito mais lúdica. Nesse aqui, a gente tinha uma preocupação importante, que era o posicionamento das atrações, dos palcos, em direção à câmera. Então, a gente fez 2 estudos. A gente fez um estudo que você via... Esse quadrado maior ali é o palco mundo, que é o palco principal, que tem os shows principais, né? Então, a gente queria entender qual era o ângulo que a gente ia usar. Porque a gente precisava que os elementos tivessem, a maioria deles, virados para a câmera, né? E poucos virados de costas. No caso, aqui no meio tem uma lagoazinha ali, aqui a gente via ela de frente e aqui a gente via ela de costas. Então aqui a gente começou a entender que a gente teria que modificar o projeto. Até por questão de escala, né? E para poder dar uma linguagem, que a pessoa pudesse visualizar e ver como um todo o parque, entender que realmente é do caralho, cara. E que as coisas que estão acontecendo ali têm vida. Né? Então a gente definiu essa câmera, ela tem ela na verdade nem é uma olho de peixe, a gente deformou o chão mesmo para ter esse efeito, porque quando a gente faz isso, a gente diminui a área de atenção para onde que a gente quer, que é mais para o centro, né? E dá um landscape bonito, dá um skyline bonito lá atrás também, que depois no final vocês vão ver que fica maneiro. E como é que a gente trabalha depois disso? Defino a câmera 3D, eu vou no Photoshop, nesse caso aqui, eu precisava testar qual seria a estética do projeto, como é que seria a iluminação. Antes a gente abrir o 3D. Então eu pego assim, antes de eu modelar qualquer coisa, eu não perco tempo com isso. Eu vou no Photoshop, que é muito mais rápido, pego fotos bem safadas mesmo da internet, ou que o cliente me mandou, e faço uma fotomontagem ali. Faço uns testes de iluminação, algo bem rápido. Isso aqui é feito tipo numa tarde, para entender, para ver mood de cor, né? Para ver qual é a paleta de cor que eu vou usar para a luz, para que isso seja um direcionamento para o pessoal de 3D. Porque no processo de 3D, não é só um cara só abre o 3D,
faz tudo e tá feito. Não. Cara, é um cara que modela, né? Que pega uma esfera, um cilindro, e vai esculpindo ou quebrando ou juntando coisas e forma um palco. Aí depois tem outro cara que pega isso, leva para um outro software. No caso, assim, a modelagem, normalmente, modelagem inorgânica, né, que a gente fala que é modelagem de objetos e veículos e tal, ela é feita ou no Max ou no Maya, normalmente no nosso time. Agora a gente tem implementado mais o Blender também, que é uma ferramenta que está muito poderosa. No Rock in Rio mesmo, as últimas animações são todas feitas no Blender, é muito bom. Mas nessa época aqui a gente estava só com o Max. O cara modelava o elemento no Max, mandava para um software de texturização, como o Substance Painter, né, que hoje é o software líder no mercado, que eu sei que tem no curso de vocês na Mentorama, tô sabendo. Exatamente. Então daí tem um outro cara que faz a textura, manda de volta para o Max, para um outro cara, possivelmente, criar os shaders, né? Os materiais que vão responder à luz. Porque não é só criar textura, né? Não é só você botar uma textura. O metal, ele não é uma textura de metal. O metal é uma informação de reflexo, né? Uma informação de luminosidade, de superfície. Então são várias coisas, sempre tentando espelhar o que a gente vê no mundo real e trazer para o digital. Então tem um cara que faz os shaders e já testa com a luz, que é o look dev que a gente fala. E depois que ele fez o look dev maneiro, posicionou no mapa, a gente tira o render e depois vai para o Photoshop. Mas não vamos acelerar o processo, que a gente tem muita coisa para falar aqui ainda, Caio. E eu jogo a bola para você, tem mesmo. Aí eu já volto. Eu recebo a bola de você, galera. Antes de ele continuar, eu quero falar um pouquinho da nossa escola para vocês. Quem já conhece a gente, dá um ok aí, fala assim, eu conheço. Ou quem ainda não, vamos conhecer um pouco da gente. A Mentorama tem mais de 50 mil alunos espalhados pelo mundo e ela chegou ao Brasil para revolucionar o ensino profissional das áreas mais procuradas do mercado. Então a gente tem áreas de modelagem 3D, animação 3D, a gente tem a parte de cursos que serão lançados ainda, que é a parte do modelagem Pro, que tem o Blender, a gente tem a parte de front-end, de back-end, a parte de programação. Então tem bastante coisa legal, desde a parte de web design até a parte mesmo de programação, ciência de dados, game design, tem Unreal, então tem uma série de cursos legais voltados para tecnologia, para essas carreiras que têm ganhado destaque no mercado de trabalho, ok? Então, como a gente montou esse curso com a nossa didática? A gente pegou profissionais da área que conhecem o que o mercado precisa, o que o mercado gosta, o que o mercado exige dos profissionais que estão entrando ou que estão sendo adaptáveis àquilo que está avançando, se atualizando. E a gente traz esses mentores para nossos cursos e montamos com uma didática já experimentada no mundo inteiro, comprovada na Inglaterra, na Rússia, em outros países, para ensinar vocês de uma maneira diferenciada do mercado normal de ensino, tá bom? De escola à distância. Então eu quero chamar o Jean para ver comigo alguns erros de pessoas que querem se tornar artistas 3D ou modeladores 3D na caminhada. Vamos lá, Jean, vamos conversar sobre isso. Muito bem. Erro. Você acha que é um erro aprender com professores ou apenas cursos que são teóricos, onde você só escuta? Cara, na verdade, assim, o processo, eu vejo muito assim, tá? O processo de aprendizado, ele é feito mão na massa. E quando você decide investir um tempo da sua vida e dinheiro também em aprender algo novo, você tem que ter certeza que lá na ponta isso vai servir para alguma coisa. Seja no software que você está estudando, seja na utilidade que você vai usar aquela ferramenta. Então, eu vejo muito assim, não criticando o mercado de ensino superior, mas eu vejo muito assim, profissionais da área acadêmica que só estudam e não estão no mercado, muitas vezes eles estão falando coisas que nem são mais usadas, entendeu? Ou não faz mais sentido, né? Eu digo muito na área de propaganda, porque eu palestrei muito em universidade já. Quando você pega um professor que pega um case de Nova York, da Coca-Cola, em que o cara... Assim, uma que é o mercado lá é totalmente diferente do mercado brasileiro, né? Tanto em velocidade quanto em planejamento. Então, quando o cara fala assim, pô, a campanha para você fazer uma campanha de lançamento do produto são 10 meses. Cara, não são. No Brasil, 2 semanas. Ou menos. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então faz todo sentido, cara, você ter um cara, primeiro, que o cara tem uma boa didática, né, que ele sabe ensinar realmente, e no Brasil a gente tem um luxo muito grande, que a gente tem muitos bons professores e profissionais que compartilham conhecimento.
Eu mesmo tenho um tesão absurdo por compartilhar essa loucura toda que eu vivo todos os dias. E, cara, tem que aprender com o cara que tá fazendo, sabe? E também porque, assim, você entra na escola, você começa a aprender, porque parte é você aprender coisas novas, e outra parte é você fazer network dentro daquele circuito. Você fazer parte de uma comunidade, você fazer parte de um mercado. Porque é assim que você vai conseguir um emprego. Ninguém termina o curso, bota o certificado embaixo do braço e sai batendo porta, cara. Muitas vezes, até no meio do processo, essa network que você faz, o quanto você se dedica, vai te vender e vai te conseguir uma oportunidade. Agora para de falar isso que a gente vai falar mais para frente. Então vamos lá, como ele falou, já aprender sozinho, então é importante ter esse network que ele falou, aprender de forma desordenada, como às vezes é mais vantajoso. Aprender sozinho é o seguinte, ó, te cortando aqui, Caio. Fala. Quando eu comecei a 3D, eu morava na puta que pariu. Posso falar palavrão aqui? Posso? Melhor não. Tá. Eu morava lá do Judas, lá, onde é que perdeu as botas, que era Santa Catarina, 20 anos atrás, com o internet dial-up. E eu participava numa comunidade, um fórum de 3D e de animação. E meus professores, cara, eram caras que trabalhavam no mercado de São Paulo, que hoje estão na ILM, esses lugares assim. E, cara, eu seguia os caras, tentava copiar o que os caras faziam, mas estava sempre assim, demorava muito mais, né? Porque você sozinho tem uma jornada muito mais difícil, mas sempre me inspirando em casos de referência. Então, assim, é um negócio maneiro, funciona, só que é doloroso pra caramba. É doloroso e leva tempo, né? Até você aprender. Então é importantíssimo e legal você ter alguém que esteja te mentorando, te guiando. Até mesmo é uma vantagem do mercado, se você tem esse network, como ele falou. E outra pergunta aí, Roque. Acreditar que você precisa de talentos e dados iniciais e capacidade de desenhar. O que você acha? Talento não existe, meu. Talento é o que a sua tia fala pra você pra não ter que falar. Porque ela não entende desenho. Ela fala, nossa, nasceu um dom de Deus. Sabe, um talento. Eu vejo muito o talento como uma habilidade é uma habilidade em ter saco em aprender algo difícil. Porque, assim, desenhar, por exemplo, desenhar anatomia, cara, é muito doloroso, é muito chato e demora muito tempo para você ver uma certa evolução. Então, o talento, ele tá no saco que você tem de estar investindo tempo naquilo ali, sabe? Então, assim, talento ninguém nasce com talento, sabe? É um negócio que você evolui. E você aplica isso para desenho, para 3D, para animação, para fotografia. Para qualquer área da sua vida, né? Legal. E último aqui que eu quero falar para vocês, esperar que os primeiros resultados cheguem em anos. Aí vocês falam, pô, o Jean, ele sabe, porque ele já tem aí, não 50 ainda, eu acho, mas tem aí um tempo de caminhada, ele já conhece bastante. Mas, na verdade, a Mentorama quer trazer uma proposta diferente. Ela quer te ensinar e preparar você a ter as habilidades básicas em 4 meses para você começar a desenvolver projetos legais para o mercado. Então, essa é a nossa proposta. Então, eu quero falar para vocês do nosso curso online de modelagem 3D para iniciantes. Tá bom? Que o nosso mentor aí é o Lucas Silva, que ele já trabalha, ele já fez console, cinemáticas para MMO, documentário, serious game, simulador de realidade virtual. Ele tem uma assim, bagagem muito legal, tem uns projetos muito legais também no Instagram dele. E ele vai ser o nosso mentor desse curso, na caminhada desse curso. Aqui vocês podem ver alguns que ele faz, ele é bem focado para game, mas durante o curso você vai aprender técnicas para trabalhar tanto em arquitetura, quanto às vezes você quer ser... Posso complementar, Caio? Pode falar. Cara, hoje em dia não tem mais isso. Na verdade, esse workflow e as ferramentas, os softwares que você usa hoje são os mesmos. Para game, para cinema, para animação, para VR ou para imagem de publicidade. São os mesmos. Os mesmos, exato. Sabe? A metodologia é a mesma. Sim, então como o próprio Jean falou aí, vocês estão tendo uma base aí de um cara que conhece do assunto de verdade, bastante estourado no mercado. Então, realmente, o nosso mentor, ele já fez vários trabalhos aqui, uns legais que ele faz, e ele quer trazer isso no curso para vocês. Então, como é a metodologia? Você tem a parte teórica, onde você tem a parte gravada ali da parte básica, onde você pode assistir a hora que você quiser. E a partir da atividade prática, você tem o chat com o mentor, onde você consegue tirar dúvidas, você consegue entregar seus trabalhos, receber feedbacks, e ao longo do processo você vai sendo aprovado, não por notas, porque o que a gente foca não é uma nota X ou Y, é a sua habilidade de desenvolver um projeto, tá bom? E você vai trabalhar alguns projetos durante o nosso curso, com essa mentoria individual, com esse acompanhamento.
Você vai crescendo e você tem a plataforma completa para você na área de comunidade, onde você consegue conversar com alunos que estão mais avançados ou que estão começando agora no mercado, no estudo ou no mercado também. Você tem os nossos mentores que ficam à disposição, estão sempre trazendo dicas, novidades do mercado no chat, na comunidade para vocês, oportunidades de emprego também. Você tem a parte da videoaula, dos feedbacks dos mentores e realmente você vai ter nesse acompanhamento. Você também tem o suporte técnico. Antes do suporte técnico, tem que mostrar isso, esqueci. Vocês vão ver aí também alguns exemplos dessas atividades, são atividades desenvolvidas pelos alunos durante o curso. Então, a primeira atividade aí é a granada, né, que é o processo que o professor classifica como básico. Depois vão desenvolver o rádio, tá bom? Telecomunicação. E o último exercício é o sabre de luz, onde vocês vão desde texturizar, ou desde modelar até texturizar também. Ok, pessoal? E esses são exemplos de tarefas feitas por alunos também. Então, você pode ver a qualidade que ao longo você vai adquirindo do curso. Ok? Você tem o serviço de atendimento e suporte. Então, a nossa escola tem o foco de você não iniciar e nunca mais ver a nossa cara. A gente realmente quer acompanhar, quer saber como você está crescendo, a gente quer entender e possivelmente indicar você para outras áreas, indicar você para trabalhos. Tem muitas empresas que buscam a gente, como as nossas parceiras, a gente já teve oportunidade de indicar, e esse é o nosso foco, realmente indicar as pessoas e ajudarem elas a entrar no mercado de trabalho. Aí você tem a parte de técnica, suporte técnico para a parte do curso, para a parte de, às vezes você não está com uma dificuldade de achar o software, ou de desenvolver alguma coisa específica, você também tem suporte da Mentorama para desenvolver o curso. No Maia, esse curso? Tá. Nesse curso a gente trabalha a parte do Maia, na modelagem, a gente faz Substance Painter para a parte de texturização, a gente trabalha com Marmoset Tuber e Photoshop para a parte de finalização e preparação da imagem, tá bom? A comunidade, como o Jean falou, que é importante, muito legal também, onde você consegue trocar essa experiência, tem oportunidade de pessoas que postam vagas, ou postam trabalhos, projetos, conhecer outros projetos, conhecer outras pessoas, é muito importante de verdade, tá ok? Eu quero participar da comunidade aí. Vamos, a gente pode, sem problema, uma comunidade aberta da galera que está estudando modelagem 3D, tá bom? A gente pode manter contato, a gente vê isso daí, ok? E a gente preparou, vocês sabem que é difícil, toda vez eu tô lá com a minha diretoria falando, não, vamos liberar um desconto legal pro pessoal do webinar, vamos fazer um negócio diferente. Então, eu trouxe uma oportunidade para a galera deste webinar, tá? Não é para todos que estão participando disso. E o que acontece? Clicando no botão, você vai colocar nome, telefone, e-mail, e você vai garantir essa condição especial, tá bom? Para esse curso bacana, esse curso que está tendo muito destaque na nossa plataforma, depois lá no site, vocês conseguem ver comentários de outros alunos que realizaram o curso, que estão realizando o curso ainda. Eu vou contar para vocês, tem outra surpresa especial, não vou contar agora, tá bom? O valor, clicando, vocês vão ver o valor já, porém a surpresa é só no final, não vou contar a surpresa agora. Tá bom? Boa. Pagamento pode ser no boleto? Sim, Ezequiel, pode ser no boleto também, mas eu vou contar depois, tá bom? Então, se você quer... O pessoal tá ansioso aqui. Se vocês querem ter essa condição especial, estão querendo iniciar no mercado, estão querendo aí ou às vezes atualizar as suas habilidades já na parte de modelagem 3D, para iniciantes, nesses softwares que eu falei para vocês, clica nesse botão para garantir a oportunidade, tá bom? Jean, vamos lá? Bora. Que tem muita coisa para falar ainda. O botão vai ficar disponível aí, galera. Boa. Muito bem, muito bem. Cara, feito todo esse discurso aí sobre parte conceitual, pré-produção, a gente entra realmente na parte de produção. A gente validou a ideia, o cliente gostou, porra, tipo, cheque em branco agora. Não, sacanagem. Tem a liberação total aí de confiança, vamos embora. A gente vai para a parte de produção. O que é produção? A gente começa realmente a criar as coisas em 3D. Os elementos, os cenários, as vegetações, e ao longo que a gente vai produzindo, modelando esses elementos, o pessoal de 3D vai tirando algumas prévias, a gente vai compondo uma nova arte conceitual para validação, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas assim, eu falei lá no começo que a gente precisa se preocupar com o macro, certo? Porque esse projeto aqui ele vai ser visto como um todo, né, num anúncio de jornal, na televisão, na internet. Mas ele possibilita você ver alguns detalhes. Se ele quiser fazer um post de Instagram, por exemplo, focando mais no palco mundo, ele vai poder fazer um corte
Porque essa imagem aqui, meu querido, ela tem 22 mil pixels de largura. É grande para né, não posso falar palavrão? Grande pra caramba, né? É muito grande. É muito grande. Então, assim, cara, a galera não economiza os detalhes. O negocinho que amarra o cabo, o holofote, o box truss, tudo é muito detalhado, baseado na referência real, que é o palco, né? Olha só, é feito o alto-falante dentro da caixinha de som, meu. Sei. Olha só o nível. Porque Às teve vezes a gente depois... vê, às vezes durante a modelagem você vai ver que, mas é um negócio simples, mas faz parte de um negócio muito maior, né? Cara. E o lance que é legal é o seguinte, porque quando eu boto ele no geral, tiro a imagem final, tem tanto detalhe ali que tu não consegue, tanto quando você olhar, meu, que você até se perde, você pode ficar horas olhando e descobrindo coisas novas. E isso é um tesão. Uhum. É um tesão para quem tá produzindo e é um tesão para quem tá vendo. Então, e falando de detalhe, é detalhe mesmo. É tipo assim, ó, é o banquetinha da área VIP do negócio. Cara, e ninguém vai ver a banquetinha da área VIP, entendeu? Mas se der um zoom lá... Mas se o cliente me pedir, pô, eu queria dar um destaque na área VIP, pô, beleza, eu já tenho a área VIP pronto. Então, assim, nesse caso, meio loucura, mas ela faz todo sentido dentro de um projeto tão grande quanto esse, que vai ter diferentes entregas, que teve até uma animação, em que a câmera passa por dentro da área VIP e tudo mais. A gente começa a testar os elementos da iluminação, de acordo com aquele conceito que a gente tinha, né, que era um conceito inicialmente de noite, então a roda gigante precisava ter as luzes, precisava ser iluminada. As cabinezinhas aqui ainda elas não tinham pessoas, no final depois elas têm pessoas dentro, tem namorados, pessoas abraçadas. Tem a tirolesa, que é essa tirolesa mais famosa do Rock in Rio, porque ela passa na frente do show, assim. Até o Black Eyed Peas, o cara, ele começou o show pulando a tirolesa, muito maneiro. Que legal. Aí o que a gente faz? A gente valida aquele primeiro conceito que a gente fez no Photoshop toscamente e rapidamente, a gente valida ele com os elementos que já foram modelados em 3D. Então é um processo que ele não começa com um esboço e você trabalha 5 meses e no final você mostra para o cliente. Cara, a gente mostra para o cliente a cada 3 dias, uma semana. E sempre tem que ter você tem que sentir uma evolução. Você tem que sentir que, tipo, a imagem ela saiu disso, ela foi para isso. Os elementos 3D estão funcionando ali, eles fazem sentido. Tem iluminação, tem os faixas de luz, tudo tá tendo um porquê. E é nessa hora, cara, que as mudanças devem acontecer. E eu sou um cara que eu compartilho todas as etapas dos meus projetos com o cliente, com a agência, e eu espero um retorno realmente significativo. E nesse caso, a gente teve um muito positivo, mas também negativo ao mesmo tempo, porque eu gostava dessa cena noturna, só que o cliente viu que, assim, cara, a gente ia esconder muito detalhe se a gente botasse a cena de noite. Então a gente teve que mudar o projeto todo para uma cena diurna. Só que a gente teve que estudar isso antes. Então a gente volta lá para o começo, para a cena simplificada, né, com alguns elementos, e começa a testar os HDRs, os HDRIs. HDRI é uma imagem que normalmente você tira com uma câmera, tem um processo todo meio complicado de explicar, mas que ele consegue gerar informação de luminosidade. E esses HDRIs permitem que a gente faça diferentes testes de iluminação. Tipo, o sol mais de um lado, noturno, uma cena mais azulada, mais fria, né? Uma cena mais quente, né? Com aquele solzão descendo ali, rasgando tudo. Ou uma cena meio termo. E no caso aqui, a gente escolheu a cena mais meio termo para a gente poder seguir com o projeto. Então, assim, a gente começou por um caminho e depois de 1 mês e pouco a gente teve que mudar tudo praticamente, né? O caminho que a gente estava seguindo e também a gente volta lá pro conceito também. Enquanto que o pessoal está modelando, cara, eu não vou saber dizer exatamente quantos elementos são, mas acho que são muitos. Em torno de 50, 60 elementos, por aí. Mais as pessoas, né? E daí o que a gente faz? A gente pega alguns elementos 3D que já tem, começa a testar eles com fotografias para ver o quê? Proporções. Porque assim, lembrando, essa imagem é uma imagem conceitual, é uma imagem de venda. Ela não é um projeto de arquitetura. Então, eu não estou preso à realidade para dispor os elementos aqui dentro. E, na verdade, é o contrário. Eu preciso que eu tenha destaque que um elemento tenha mais destaque que o outro, e seguindo uma lógica de leitura, que é o que a Disney faz. Então, assim, esse tipo de projeto, ele é baseado
lá nos boards conceitos da Disney, quando os caras vão vender uma atração nova do parque. Se você der um Google lá, botar D23 e ver as atrações novas, os caras sempre fazem isso. Pegam um pedaço do parque, ilustram ele ali, mais a proporção muitas vezes extrapola, ou o próprio mapa do parque também é assim. Então, a gente tem que o quê? Fazer o palco mundo maior. Até aqui o que a gente fez. Se a gente pegar o palco mundo original, ele é totalmente mais horizontal. E aqui a gente testou um formato mais vertical, para aparecer mais na nossa imagem, para ele ganhar mais peso. Só que deformou muito. Então a gente teve que depois ir adaptando isso daí. Isso é feito no Photoshop. Mal e porcamente. Porque aqui é validação de conceito. É validação de ideia. Sim. Eu não estou concorrendo prêmio com isso aqui. Eu vou concorrer com o prêmio com a imagem final. No meio do processo, eu tenho que testar as ideias. E no caso, essa área central que tem 2 lagos, que é a Rock Street Asia, no mundo real, ela é virada para o outro lado. Mas a gente virou para o lado de cá para você poder ver a frente dele. Então a gente tem essa liberdade. E a gente precisa propor isso para o cliente. E, cara, é dolorido. Porque nesse caso aqui, eu tive a honra de trabalhar com o Luiz Justo, que é meu chefe, que é o CEO do Rock in Rio, né? E só que quando ele mudava para engenharia, a engenharia queria me matar, porque o engenheiro ele olha como uma obra, né? Ele olha a proporção, ele olha o posicionamento. E aqui é outra parada. Então é um conflito, a gente vai testando e vai validando isso ao longo do tempo. Já aproveitando, tem uma pergunta aqui. Perguntaram, você trabalha para o Rock in Rio como agência ou como funcionário do Rock in Rio como Cara, empresa? Eu sou funcionário do Rock in Rio. Eu lidero um departamento de criatividade e inovação lá, que hoje ele está crescendo cada vez mais e está expandindo mais, que é os Rock Creators, um departamento novo, onde que a gente junta a galera de cenografia, arquitetura, engenharia, com criativos, e é muito inspirado nos Imagineers da Disney, sabe? Uhum. Que é o lance de você sonhar criativamente e realizar, sabe? Sonhar e fazer acontecer, que a gente fala, né? Que é um pilar do Rock in Rio. E eu trabalho lá dentro. Eu tenho alguns projetos que eu produzo mesmo, e muitos eu dirijo com o meu time de artistas. Inclusive, eu tô procurando um cara de 3D e Photoshop aí, se quiser. Vai no meu Instagram lá, no direct com o seu portfólio. Show! Tá muito rolando, cara. Voltando. Bora lá. Mas complementando a resposta, esse projeto do mapa, eu realizei ele antes de entrar no Rock in Rio, com o meu estúdio. Então, em 2018, a gente realizou esse projeto como uma empresa terceirizada e o resultado foi tão maneiro, o processo foi tão maneiro que eu recebi a proposta daí do Luiz de ir lá entrar pro time do Rock in Rio. Tá. Então, seguindo aqui. A gente testa as ideias no Photoshop muito rapidamente, enquanto a galera de 3D está modelando coisa. Então aqui, a galera já tinha modelado o Rock Street Asia, já tinha modelado o palco favela aqui à esquerda. A gente começou a esboçar na parte de baixo aqui, a parte da Game XP. Que Game XP ela é um evento separado, mas um evento que nasceu dentro do Rock in Rio, que é a área de games do Rock in Rio. Então são 2 arenas gigantes e mais espaço externo com um monte de brinquedo, com vários publishers, PlayStation, Xbox, tudo mais. E a gente começou a explorar algumas ideias aqui embaixo e testar aquela ideia, validar, né? Então a galera de 3D tirava um render ou com os elementos, ou tirava os renders separados e nos mandava. E você vê que a evolução ela é muito gradativa. Você vê que essa imagem do chão não está pronta. Tinha um rabisco que eu desenhei pro cara para marcar onde que eu queria ali o caminho. Porque o mapa real, o terreno real do Rock in Rio, ele é mais horizontal. Então a gente teve que ajustar o formato do terreno para caber nessa imagem, para que fosse assim, imagens quadradas funcionam melhor, porque você consegue concentrar o foco de atenção realmente nos 90 graus ali que você tem como o olho vê. Porque se eu ter uma imagem muito larga, eu vou precisar que o cara fique girando a cabeça para ver tudo. Então, se eu tenho uma imagem mais quadrada, o cara consegue concentrar a atenção sem precisar mexer o globo ocular. Show. Então, assim, a gente vai evoluindo. Enquanto que a galera 3D vai mudando coisa, a gente vai adicionando no mapa. Por exemplo, aqui tem um jump já do terreno e já tem a vegetação em volta. E a gente começa já a explorar lá atrás, por exemplo, os ônibus que não tinham, né? A cidade a gente começa a complementar ela melhor. A gente botou pedrinhas aqui em volta da lagoa. E aqui a gente começa o quê? A validar algumas coisas de iluminação. Aqui, os elementos da Game XP, você já vê que o negócio deu um puta de um jump. Uhum. Ó, aqui tinha só o bonequinho,
daqui tinha o bonequinho já com a pistinha, daqui já tinha os lasers, já tinha um vulcão, já tinha o negócio de VR. E depois disso, a gente começa o quê? A popular. Então, todas as pessoas que tem nesse mapa, que você vê, é tudo 3D. E o mais legal é que são pessoas de verdade. Pessoas de verdade, que a gente usou equipamento de scanner 3D, escaneou elas com várias trocas de roupa para ter uma variação maior. Foram 5 pessoas, se não me engano. E os cabelos foram esculpidos, porque o scanner ele não tira o cabelo. Agora uma Então, dúvida. Assim, o pessoal perguntou aqui, qual a sua opinião sobre o Blender? Geralmente o Blender é uma ferramenta aí um pouco de high poly, né? Ela tem mais detalhes, até para a parte geralmente usada para personagem. Isso é válido? Vocês usam Blender nesse processo? A gente usa muito. Então, assim, o que acontece? Eu posso dar minha opinião, tá? Não, é sua opinião que perguntaram a sua opinião. A gente usa 3D Max há muito tempo, e há um certo tempo a gente tem investindo um tempo para tentar migrar para o Blender, só que no meio da produção isso é muito complicado. Sim. O Blender hoje, na minha visão, na visão do mercado lá de fora, ele é a ferramenta mais robusta que a gente tem hoje, porque ela junta no mesmo software, como se fosse um 3D Max para imagem, um Maya de animação, um ZBrush de escultura, um Substance de textura, tudo na mesma ferramenta. Então, assim, o Blender hoje, além de ser gratuito, ele tem a maior comunidade de desenvolvimento de ferramentas e soluções. Se algo é criado para o 3D Max ou para o Maya, em 1 mês, 2 meses, alguém adapta a ferramenta ou cria uma ferramenta nova baseada naquela. Fizeram para o Blender. É bizarro, cara. Entendi. Então, assim, todo mundo que eu posso aconselhar, eu aconselho a ir para o Blender, porque você tem, é gratuito e tudo mais. Mas, não negativo o Maya, porque o Maya ele tem um mercado específico dele, né? Então, assim, hoje os caras dividem 3D Max, Maya e Blender. Então tá pau a pau, sabe? Então, assim, isso é muito bom. Voltando aqui, a gente escaneia os personagens, transporta eles para o mundo digital, manda para o ZBrush, refina, otimiza, esculpe os cabelos, né, para não fazer, que não faz sentido, porque quando é visto de longe, você não precisa do hair mesmo, assim, o fiozinho, a gente faz uma massa do cabelo. E depois a gente pega essa galera, manda pro Mixamo, a gente manda pro Mixamo para rigar automático e posar. A gente tem um cara depois que ele pega os bonequinhos com o rig, ele vai posando as diferentes poses. O cara na frente do palco tem que estar com o braço para cima. O cara no carrinho da montanha-russa tem que estar sentado segurando o negócio. Então, assim, a gente faz, sei lá, 200 posições e a gente usa o 3D Max para distribuir. A gente consegue fazer mapas de distribuição das pessoas e elas parecem fotografias vistas de longe. E daí a gente vai aqui, parará, e daí a gente já chega ali no finalzinho. Mas assim, eu falei tudo isso e parece que é uma mágica que sai de 3D. Na verdade, cara, o negócio é muito, muito planejado, muito complexo e muito dividido. Porque a gente não tem o computador da NASA, como as pessoas imaginam. Esse projeto aqui, meu computador tinha 7 anos. O computador do Emerson, que é o meu líder de 3D, tinha 5 anos e era um i7 safado com 16 GB de RAM. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso, Caio? Eu vou falar agora ou eu falo depois? Você vai fazer um jabá ainda? Pode ser. Já passou a bola para mim de novo? Peguei. Peguei. De boa. Então, galera, eu quero contar um pouco para vocês. A gente estava aí falando sobre software. Eu quero contar para vocês um pouco sobre o nosso curso do Modelagem 3D para iniciantes, tá bom? O que a gente usa, o que a gente faz para vocês conhecerem um pouquinho mais. Tudo bem? Então, nosso curso aí, ele tem 26 horas de teoria e 50 horas de prática, dividido em 11 módulos, tá? Então, a gente foca muito na prática e você sair com aquele seu portfólio legal. Então, cada módulo, depois de cada módulo, você tem atividade para você praticar aquilo que você aprendeu e tem o suporte do mentor através do chat. Tudo bem? Então, pode falar. Coisa, cara? Posso complementar? Pode. Porque, assim, eu vejo que a galera fica muito em dúvida do software. O software é indiferente, cara. O importante é você entender o processo. O processo de modelagem no Maya, no Max, no Blender é o mesmo. Entre você aprender Blender sozinho, com vídeo do YouTube, e você aprender Maya com toda uma estrutura de mentoria, de suporte técnico, eu iria para o Maya, entendeu? Para aprender com o cara que trabalha no mercado, entender como é que esse fluxo de trabalho, e depois lá na frente você evoluir seu processo de acordo com o mercado que você quer atingir.
Legal. É mais ou menos, por exemplo, você quer aprender a tocar guitarra ou Aham. baixo. Você começa pelo violão, que é o geralzão, e através disso você vai caindo nos outros instrumentos de corda, né? É. É basicamente isso que o Jean falou, é que eu gosto muito de música, aproveitando o Rock in Rio, já enfiei isso no meio. Então, durante o nosso curso, como eu falei, são 26 horas de teoria, 50 horas de prática. A gente também tem certificado, tá bom? E no seu portfólio aí, nas suas habilidades, você vai saber modelar de média complexidade através do Maya, texturização pelo Substance, mapeamento UVW, criação de high poly e low poly, banking maps para renderização, para fonte, para luz, refinamento no Photoshop. Então tem bastante coisa legal aí no processo. Beleza, galera? O Muito bom. salário é bem interessante do mercado. Geralmente, pelo que a gente estava conversando, né? O Jean tá aí, pode falar um pouco mais para vocês sobre isso. A monetização de modelagem, Jean, é feita por pacote, por modelo. Eu já ouvi o Lucas, por exemplo, ele falou que trabalhou muito tempo como objeto. Então, ele modelava Uhum. objeto e vendia esse objeto. Como funciona na parte do Rock in Rio, por Cara, exemplo? normalmente te faz um equilíbrio de número de horas de trabalho, né, por dias e pelo prazo que a gente tem ali, assim. No mercado lá fora, mercado de outsourcing, de games ou de cinema, em que você recebe a demanda do item, então você tem que modelar o item, eles têm um preço tabelado por item. Por exemplo, Sim. modelo de baixa complexidade, média complexidade, alta complexidade. Aqui no meu caso, eu costumo ter uma média de valor quebrada pelo tempo. Então, assim, digamos que a média de salário seja 3.500, 4.500, 5.000 reais, sei lá, por mês, e se eu vou demorar o meu projeto, vou precisar do cara 1 mês e meio, eu pego essa base e calculo vezes 1 mês e meio, entendeu? Legal. Porque, assim, Legal. uma coisa que é importante a gente ressaltar, principalmente quem está começando, você não consegue ter noção de quanto tempo você vai demorar para executar aquela tarefa. Então, assim, mas eu preciso do suporte do cara pelo aquele tempo do projeto. Então, a gente vai também se ajudando. E no meu caso, como eu nunca trabalho com um cara só, então, às vezes, o cara começa com um escopo de 20 coisas, mas ele consegue fazer nesse período 10 ou 12 muito bem. Cara, as outras 8 eu distribuo para outro cara, entendeu? Legal. Sim, é que é uma dúvida que os alunos geralmente perguntam, as pessoas que estão interessadas na área perguntam e não conhecem o mercado, por isso eu pedi para você falar um pouquinho, tá bom? Então, galera, esse nosso curso, quer tirar dúvida, ficou com dúvida sobre esse curso, quer conhecer outros cursos que a gente tem, como eu falei para vocês, parte de game design, Unreal, que trabalhei com programação também. Você vai ter você tem web design, tem UX design, que é algo bem legal, que também encaixa Unreal? nisso. Unreal, Unreal tem Unreal. vai estar no Rock in Rio, hein? Preciso de muita gente de Unreal aí, se Aí, ó. quiser. Também. Que legal. O UX também é uma coisa que eu acho que você deve ter, alguém do seu projeto deve ter, que é o User Cara, Experience, né? Com certeza vai ter o pessoal de UX. A gente acabou de lançar o e-commerce do Rock in Rio. É UX puro, né? UX puro. Então, se você está interessado, ficou com alguma dúvida, clica no botão, deixa lá nome, telefone, e-mail e volta para cá rapidinho, que o Jean vai continuar a falar aí com a gente, tá bom? Mas tem aí o botão em cima, se quer conversar, quer entender qual curso é melhor para você. Às vezes você acha que o web design para iniciantes é muito iniciante para você, vamos conversar sobre outros cursos, modelagem 3D Pro, a gente tem outros, o Unreal mesmo, como o próprio Jean falou, tá bom? Então fica à vontade, clica no botão para conversar com a gente é tudo gratuito. Clicar no botão, tem gente que pensa, vou clicar no botão, vou comprar. Não, galera, fica tranquilo. Clicou no botão, você só vai garantir a possibilidade de conversar com um de nossos especialistas de cada área, sendo programação, game design ou design web, tá bom? E a gente vai estar aí para te ajudar. Beleza, Jean? Vamos lá, continuar. Então, assim, agora a gente vai entrar na parte gostosa que eu adoro, que é a parte de pós-produção. Porque, assim, a gente teve todo o trabalho de 3D, um time todo aí de artistas, modeladores, artistas de look dev, texturizadores, e todos eles trabalham em prol do time de pós. Que é a galera vai pegar aquele 3D lindão deles e conseguir melhorar ainda mais esse 3D. Porque, assim, nem sempre a gente tem o tempo necessário para a gente fazer todos os detalhes, texturas e nuances de iluminação no 3D. Então, a gente precisa compensar algumas coisas no Photoshop. Mas é importante você entender que para fazer pós-produção
desse tipo de projeto, você tem que ter um baita planejamento. Porque a gente está falando de um projeto, a composição final é um arquivo de 1900 layers, né? São vários arquivos, composto por 48 composições, com 40 layers cada uma. Né? Os arquivos de Photoshop aqui de pós, eles dão quase 400 GB de dados, né? Em diferentes 660 arquivos de renders e tudo mais. Quando eu abro o projeto final no Photoshop, ele automaticamente me gera um cachê temporário para poder trabalhar de quase 100 GB. Então, assim, como é que eu faço isso num computador mequetrefe, aquele Casas Bahia? Como é que eu faço isso? Cara, com planejamento, né? Então, assim, porque a gente não pode deixar que aconteça isso aqui, ó. Isso aqui não pode acontecer. Você não pode perder o computador, pegar fogo na sua casa, porque você não se planejou ou porque você não entende o processo que você pode fazer muito mais rápido e muito mais eficiente. Por isso que eu vou entrar agora no mão na massa, eu vou para o Photoshop para Não mostrar... na massa, mas antes de você ir pro Photoshop, Jean, eu esqueci. Esqueci de falar para eles qual vai ser o presente que eu vou dar. Opa! Eu esqueci, desculpa. Vamos voltar rapidinho. Eu devia ter falado já, esqueci. Então, galera, para quem clicou no botão, eu quero falar para vocês, depois de tudo isso, toda essa parte de aprendizado, de suporte, o valor que as pessoas que não estão no Ebna geralmente pagam é esse que está aí na tela de vocês, tá ok? Esse é o valor do nosso curso de modelagem 3D para iniciantes. Para os participantes deste webinar, estamos dando 40% de desconto no nosso curso, que é um valor muito bacana, tá bom? E esse curso vai ser aí num valor especial, onde você vai economizar, tá bom? Quem sabe já até ir para o Rock in Rio com esse dinheiro. Uma parte do dinheiro vai para o Rock in Rio, tá bom? E esse vai ser o novo valor para você. Então, participante do webinar clicou no botão, além do desconto de 40%, que vai ficar em R$ 1.139, vocês podem parcelar em até 12 vezes sem juros, tanto no boleto quanto no cartão de R$ 95. Realmente, para ter todo esse suporte, criar um portfólio legal aí com 3 projetos para começar a divulgar no mercado, começar a entrar no mercado de trabalho. Quem sabe o primeiro pontapé aí para você começar a estudar 3D em geral, tem a parte de animação também, tá bom? Pô. Mas a Mentorama quer presentear vocês com mais uma coisa. Então, para quem clicou no botão, vai conversar com a gente, gostou, quer fechar para os 10 primeiros que fecharem com a gente, nós vamos dar o curso de Photoshop do Zero ao Pro de presente. Marcelo é foda. Marcelo Tá é bom? foda. Exato, bom. Marcel Lobo. Você conhece já o Marcel Lobo? Conheço. Eu sou amigo dos caras da Artform lá. Os caras são foda pra caralho. Legal. Então, tá vendo, gente? Então, os 10 primeiros que fecharem o curso de modelagem 3D com a gente por aquele valor super especial vai levar de presente, isso quer dizer, sem pagar nada, por aquele valor que vocês viram anteriormente, tá bom, galera? Que é esse daqui de R$ 1.139, parcelado em 12 vezes de 95. Vocês vão levar, além do curso de modelagem 3D, o curso de Photoshop do Zero ao Pronto, vocês vão fazer 4 trabalhos muito legais, um de tratamento de pele, um de pôster de filme, um de criando uma imagem do zero e o outro de cosméticos, caixa de cosméticos e embalagens, pelo Photoshop. Marcelo Lobão é um cara muito fera, são 2 meses de curso bem legais com ele, tá bom? Então, agora sim, é a parte do mão na massa. Galera, bora lá, e o botão tá em cima, aproveita, não perde essa oportunidade. Tá, estamos aqui com o arquivo, vocês estão vendo minha tela aí? Sim, estão vendo a tela, manda um ok aí, pessoal. Então é o seguinte, ó. Como é que a gente faz para trabalhar com computador sem vergonha num projeto tão grande quanto esse? Opa. A gente tem que quebrar esse projeto. A gente tem que quebrar essa imagem em vários pedacinhos. Então eu vou mostrar para vocês realmente como é um projeto, como ele é construído. Então a gente tem aqui o fundo, ele é separado, o fundo não vem no 3D. Esse fundo aqui é feito no Photoshop. Essa aguinha aqui, ó. Para eu fazer essa água aqui, eu demorar um mês, cara. E talvez nem ia ficar tão natural. Então eu posso fazer isso no Photoshop direto. Por que não? Então eu tenho ali, tipo, as leis... Até que tá flotado. Então a gente separa o chão, por exemplo. Eu tiro um render do chão para mostrar para você aqui, ó. A imagem final, ela tem 22.000 pixels por 20.000 pixels, né? Então se eu der um zoom aqui, se eu der um zoom, eu vejo aqui a texturinha do chão, do asfalto, do negócio. Eu vejo a folhinha na árvore. Né? Mas assim, essa é a única imagem grande mesmo. Porque em cima dela, a gente tem todas as áreas do Rock in Rio. O que eu faço? Eu pego aquela planta do Rock in Rio, eu quebro ela em áreas. Então a gente tem aqui o que a gente chama área metrópolis. Eu tenho a área favela.
eu tenho a Rock Street Ásia, eu tenho aqui a Rota 85, o Gourmet Square, o Pórtico, e por aí vai. E é legal também o seguinte, porque quando eu faço isso, quando eu quebro em áreas, quando eu quebro em pequenos blocos de elementos, meu tempo de renderização é muito menor. Porque se eu fosse pegar essa imagem toda e renderizar num computador só, cara, o computador tem que ser muito bom. Aí tem que ser o computador da NASA. E assim não, se eu quebro ela em pequenos elementos, eu não preciso do computador na NASA, sacou? E como é que a gente faz aqui, ó? Por exemplo, deixa eu mostrar aqui, palco mundo. O palco mundo, ele é separado também. A gente tem só o palco, a gente tem as luzes em cima do palco. Que legal. Só os músicos. Tem as sombras, chafariz. A gente tem a área VIP, as torres de delay. E o que é legal também é o seguinte, porque se lá no final, quando eu montar a composição, eu precisar mover um pouquinho para o lado, eu posso, porque ela está separada do chão. Eu posso ajustar os elementos de acordo com a necessidade do projeto. E não ter que voltar para o cara do 3D, para o cara do 3D abrir um arquivo pesado com tudo e demorar lá um dia inteiro para renderizar essa imagem com tudo. Então, você está vendo que o meu processo começa a ser o quê? Muito otimizado. Eu trabalho os elementos isoladamente. Eu não trabalho como um todo. Então, assim, o palco mundo aqui, ó, ele é um arquivo separado. Entendeu? Ele sai assim, o render. Ele sai o render cru, assim. E depois eu vou o quê? Eu vou começar a ajustar isoladamente aspectos e elementos estéticos que fazem sentido para mim, olhando para a imagem geral. Se eu vou olhar de longe aqui o telão, eu preciso que o logo do Rock in Rio salte aos olhos. Eu preciso intensificar isso, né? Eu preciso mostrar o palco, eu tenho que o quê? Eu tenho que corrigir coisas que no 3D, para eu corrigir, se eu quiser, eu tirei o render, eu fui montar a pós. Eu olhei aqui, mas tá muito escuro o chão. Se eu pegar essa informação, levar para o cara do 3D, até ele abrir o arquivo, até ele ajustar a luz como eu quero, até ele renderizar, cara, eu perdi 4, 5 horas. E aqui eu venho no Photoshop, brother, e faço isso em 5 minutos. Por quê? Porque o 3D, ele me dá elementos por áreas. Eu pego essas áreas, dando só uma varinha mágica mesmo, eu seleciono essa área e trabalho isoladamente aquilo que eu quero. Então eu posso isolar os metais, eu posso isolar só as caixas de som e por aí vai. E nesse caso aqui, o quê? Eu peguei e pintei o chão como eu queria. Entendeu? Eu corrigi aquilo ali. Não ficou mais uma coisa chapada, um bloco preto chapado. Sim, legal. E aqui, a parte dos metais. Eu gostava muito de como estava realista, porque o HDR que a gente usou, aquela informação de reflexo de ambiente, como eu falei antes, ele tinha uma coloração muito legal, só que também tem uns rosas, tem uns verdes estranhos. O que eu faço? Eu tento negativar isso e dar um tratamento mais interessante para aquilo que eu penso que é legal. Então, o que eu vejo? A primeira coisa eu faço é o seguinte, eu dou um Hue Saturation aqui, né? Eu posso fazer o contrário, eu posso saturar mais ele se eu achar que é interessante, ou nesse caso, dessaturar. Como o metal, ele tende sempre a ser uma referência que a gente tem na cabeça mais acinzentado, eu puxei um pouquinho mais para cinza. Mas daí, eu não queria perder essa informação de volume. Então, eu dou, usando um render pass, que a gente fala, porque o 3D é legal até explicar o seguinte. A imagem normal é essa, que sai do 3D. Só que eu posso pedir na hora que for renderizar para ele separar informações que o 3D pode me dar, assim como as máscaras que eu falei, elemento por elemento. Ou eu posso separar o Ambient Occlusion, que o Ambient Occlusion ele é um sombreamento por aproximação ou por cavidade, né? Eu posso separar aqui o Direct Light. Eu posso separar aqui a luz indireta também. É uma luz que quase que é ao contrário, né? Eu posso ter um light mix que é uma outra paradinha. Eu tenho aqui a informação de HDR, como eu falei. E eu tenho aqui a luz ambiente, né? Então, são várias coisas, depende como for. E daí tem reflexo, refração.
várias outras coisas também que o 3D me dá automaticamente. E que eu venho aqui, ó, eu tenho essa informação aqui, o Sunlight. Deixa eu ver se eu consigo desligar ele aqui. O Sunlight é isso aqui, ó. Se eu desligar a máscara, ó, ele é uma informação da luz do sol. Entendeu? Então, se eu pego essa informação de luz do sol e eu boto ela boto ela em screen, né, para ela somar como luz, porque a gente tem aqui no Blend Mode, eu posso somar ela como sombra ou posso somar ela como luz. Então, o que ela faz? Ela clareia, dando esse tom amarelado, que é o tom de sol, que é um tom quente que eu quero para minha imagem geral. Daí eu compenso um pouquinho, dando um levels ali, aumentando um pouquinho o contraste ou não. Eu tenho uma backlight aqui, que ela vai me dar uma outra informação de luz, que ela não é totalmente... ela não pega em tudo, na verdade. Ó, olha essa informação. Parece ridículo, não serve para nada, cara. Mas se eu vier aqui, ó, e aplicar da maneira certa, ela dá muito mais volume e deixa muito mais interessante do que eu tinha antes. Exato. Realista e natural, né? E daí que eu tenho aquele ambiente occlusion que eu falei, que é a luz por a sombra por aproximação, que ele faz ele dá a sombra nas cavas, né? Por exemplo, aqui, né? Que eu tenho um objeto que ele é meio cilíndrico, então a parte de baixo vai ter mais sombra, a parte de cima não, e os contatos entre uma chapa e outra. Aí, eu sabendo usar ele, botando ele em Multiply, né? Aqui no Blend Mode, Multiply, ele soma como sombra, tá? Aí o que eu faço depois? Show. A caixa de som, para mim, estava muito perfeita, né? Tava muito 3D, que é legal que a pós-produção, ela pega o 3D, que em tese é real, né? Porque ele se baseia em elementos de reprodução no mundo real pro digital, só que às vezes fica muito perfeitinho, cara. E o mundo real não é tão perfeito. Então o que eu faço? Eu pego um outro render pass e boto ele aqui somando o quê? Só uma areazinha, uma manchinha do que seria tipo, o ângulo da caixa de som, sabe? Para deixar um pouquinho mais natural. E são coisas que a gente vai observando as fotografias, a gente vai, o senso crítico, assim. Obviamente, o cara que começar a fazer pós hoje, o cara não vai conseguir pegar todos esses elementos. É aos pouquinhos. É um projeto somando com outro, você vai pegando ideias e pesquisa, muita pesquisa também, para você ter esses insights. E daí a gente faz o quê? Ah, pô, se eu tenho telão, se eu tenho luz pra caramba no palco, cara, eu preciso de informações de luz para deixar mais interessante. Ó. São coisas, cara, que poderia passar sem, mas eu gosto de dar aquele toquinho, assim, sabe? E o 3D não me deu isso aqui, porque o 3D, na hora que ele fez, o material do piso não era tão reflexivo. Então eu fui lá no Photoshop e emulei. Na verdade, eu só peguei aqui uma brush, pintei de azul, eu fiz um degradê aqui, deu um blurzinho, e como a gente tem os holofotes na parte de cima, eu fiz como se fossem umas manchas de luz aqui na parte dos holofotes. E é legal que eu posso fazer tudo isso isolado, porque, de novo, o 3D ele me dá as informações que eu quero. Porque se eu fosse pegar um arquivo de uma fotografia, por exemplo, e fazer todas essas máscaras, desenhar essas máscaras, para eu poder agilizar o processo, eu ia perder, cara, uma tarde inteira, um dia inteiro só fazendo máscara. E isso é automático no 3D. Cara, é muito bom. E aqui a gente vai indo Irado. mais. Aí uma coisa que eu gosto muito quando eu trabalho com elementos externos, sempre quando a gente tem o sol, a predominância da intensidade do sol é muito assim, muito alto contraste, né? Então tem uma sombra muito dura, muito intensa, e um contraste de luz, um ponto alto muito intenso também. Eu senti que faltava um pouco, ele tá um pouco geral demais. Então eu vim aqui, peguei o render pass do Sun de novo, apliquei ele com outro blend, no caso Soft Light, que ele vai somar as luzes e as sombras, e eu dou esse efeito de luz do sol, assim, esse contraste maior. Aí eu gosto de botar umas firulinhas, né? Que as luzes aqui elas estavam apagadas, elas estavam acesas, só que a intensidade do 3D não tirou como eu queria. Devolar também, mesma coisa, eu pego ali uma imagem, que eu tenho, eu estouro ela, e com uma brush só eu vou pingando, entendeu? E eu vou fazendo isso, boto mais uns effects, né? Boto uma fumaça, porque é muito mais rápido pegar uma imagem, banco de imagem de fumaça e colocar aqui, do que eu fazer simular em 3D. É muito complicado.
No Photoshop a gente faz em minutos. Aí tem uma pós geral, que é alguns contrastes leves, e tem as luzes dos holofotes. Aí o que é legal aí te falar? Porque, cara, isso aqui é um elemento dentro do projeto como um todo. Então eu carrego ele como Smart Object aqui. Eu arrasto aquele arquivo, que isso aqui é um arquivo separado. Todos os elementos, todos os blocos de pessoas são arquivos separados, que depois eu tenho um arquivo matriz, que é o master, né? Ou aqui nesse caso, Monster Pack, que é o nome que eu dei pra ele. E aqui é um Smart. E quando eu carrego ele dentro do projeto geral, se eu abrir ele aqui, ó, ele é uma imagem flatada. Então o que eu fiz? Quando eu decidi que a minha imagem estava maneira, o que eu faço? Eu tenho que desligar essas luzes de cima, porque essas luzes estão com efeito screen. Se eu flatar a imagem, elas vão somar e vai ficar esses quadrados em volta. Então eu pego essa imagem aqui, seleciono as layers que eu quero, dou um Ctrl Shift E. Opa. Não foi? Vou duplicar aqui, dou um Ctrl E. Aí eu flato a imagem. No caso, eu salvo o arquivo separado, mas o que eu vou só mostrar para vocês. Você fazer o seguinte, para mostrar aqui como é que ele funciona. Aí perguntaram aqui, qual é o tamanho desse arquivo PSD? Cara, o arquivo, o master, ele é um arquivo de uns 9 GB. Esses arquivos menores, como esse aqui, por exemplo, assim, ó. Esse arquivo aqui, cara, tem 4.600 pixels só. Entendeu? Esse aqui vai ter tipo 2 GB, 1,5 GB, dependendo de quantos layers você tiver. Por exemplo, digamos que eu queira fazer esse efeito aqui com o palco rosa. Cara, eu vou salvar no arquivo separado, que eu vou só arrastar para mostrar. Quando eu salvo esse Smart, automaticamente ele mudou meu arquivo geral inteiro. Não precisei reposicionar, eu não precisei reescalonar, não precisei fazer nada. Eu só atualizei o arquivo, automaticamente ele vai atualizar minha modificação lá no mapa geral. Pô, mas eu vi que não ficou muito bom, cara. Eu quero voltar como é que estava antes. Cara, você só pega, volta como estava antes, os ajustes, ele volta a ser como ele deveria. E assim, cara, por que eu uso essa imagem flatada? Para ele não carregar. Porque quando eu boto o Smart dentro do meu projeto Master, ele não está como link. Né? Muitas pessoas gostam de usar vir aqui e botar como relink file. Que ele pega o arquivo, faz o link. Porque quando eu mandar esse arquivo para alguém, se alguém quiser editar o elemento separado, ele não vai poder. Então eu incorporo como Smart dentro do projeto geral. Aí tem aqui daí. A gente tem, deixa eu ver, tirolesa. Ó, o arquivo da tirolesa separado. Daí a gente tem o arquivo da tirolesa. Opa, não. Aqui as pessoas. Aí tem os blocos de pessoas. Opa. Ah, tem as pessoas da tirolesa ali, ó. Aqui, ó. A pessoa entra na layer separada também. Porque se o cliente fala assim, pô, eu queria o cara mais pro meio, eu só pego, arrasto e boto ele mais pro meio. Entendeu? Então eu tenho que ter flexibilidade aqui, cara. Meu projeto ele tem que funcionar, cara, nessa parte de pós-produção, dependendo do mínimo possível do 3D. Porque o cara do 3D, quando ele manda o palco mundo, ele libera o palco mundo, ele vai para outra coisa. Entendeu? Não posso ficar com o cara preso enquanto eu tô vendo meu trabalho. Então eu tenho que ter autonomia. E separar tudo por elementos, separar tudo por blocos e pequenos blocos. E trabalhando as máscaras, as integrações, que eu consigo chegar nesse resultado aqui, com um computador, cara, que não é da NASA, um computador super, super acessível a qualquer pessoa. Aí, cara, depois é só... uma coisa legal também, uma dica que eu deixo, antes da gente concluir essa parte, é o seguinte. Depois que eu boto os 3Ds aqui, até que é legal também mostrar aqui. O meu acabamento, a minha visão de direção de arte, cara, eu consigo chegar nisso daqui. Então, muitas vezes o 3D, ele é 50% ou 60% da entrega. Eu dependo da pós-produção para dar um acabamento e deixar muito mais rico, muito mais interessante. Porque quando eu começo a olhar que eu tenho diversos elementos interessantes, no final a gente tem esse efeito wow, entendeu? Sim. Eu não posso ficar só num elemento. Então eu determino assim, cara, eu vou gastar 5 horas por elemento. Eu me bloqueio a gastar mais que isso. Então eu vou gastar meio que a mesma média para tudo, para eu no final eu ter esse efeito wow.
e depois, no geral, a gente tem uma correção de cor, né? Uma coisa que eu faço muito, que é muito legal falar, que eu crio uma layer preta em cima de tudo, só para testar a relação de valores. Os valores é a forma com que o nosso olho lê a imagem. Os brancos vão saltar, vão sempre ser lidos primeiro, e os altos contrastes entre branco e preto. Então eu consigo determinar que, por exemplo, essa parte de baixo, ela ganha um destaque, ela salte os olhos, ela se destaque do chão, por exemplo. Mas para isso eu preciso escurecer o chão. Se tu for ver o chão, ele não é branco, ele é um cinzinha claro, porque eu tenho elementos aqui que saltam a ele, entendeu? No caso do Santos, eu tinha aqui a mesma coisa. Ó. Então eu sempre faço isso, sempre trabalhando meio que com esse preto em cima. Aí eu faço essa pose, como eu falei, algumas correções de cor e contrastes, né? Ó, para focar mais no centro. A gente tem um glowzão aqui. Opa. Que eu pego, olhando para essa imagem aqui, e tá meio pesado aqui. Galera, tá gostando aí? Vamos ver mais pergunta. Manda aí, Caraca, que dica boa essa do layer preto. Mandaram aqui. Gostaram pra caramba. Valores é importantíssima, cara. Então, assim, olhando a relação de valores, eu sei que eu preciso destacar algumas partes. Então, eu pego e crio alguns glows para saltar mais aos olhos, entendeu? Bem localizado mesmo. E depois eu faço o quê? Eu dou uma apagada mais no fundo para focar mais na área central, entendeu? Eu dou mais um fog no fundo. Ó. Isso aqui é um fogzão. Ó. Porque a minha atenção ela tem que estar aqui no meio. E basicamente é assim que a gente cria essas imagens incríveis. Show de bolas. Incrível de verdade. Galera, vocês gostaram? Eu tô surpreendido com o trabalho. Realmente é um trabalho muito legal. Muito grande. De pessoas de qualidade. Alguém tem perguntas? Vamos ver as perguntas. É que tem as perguntas a gente foi tirando ao longo mesmo. Mas vamos ver algumas perguntas. Manda aí, galera. Quem tem dúvidas sobre o software ou sobre alguma coisa que quer perguntar para o Jean, tá bom? Vamos lá. Essa daqui você já respondeu, mas vamos lá de novo. Para se alguém chegou agora, você trabalhou para o Rock in Rio como freela ou como agência de publicidade? Cara, eu trabalhei como um estúdio. Eu consegui o contato do Luiz, que é o CEO, e a gente fez uma negociação como empresa terceirizada para criar um mapa, esse mapa que vocês viram, e uma animação. No meio do processo, a minha relação com o Luiz foi muito positiva e a gente viu que teria inúmeros projetos lá no Rock in Rio. E como eu estava no processo já de encerrar a minha operação da minha empresa e ir para o mercado de entretenimento, eu queria muito trabalhar com cinema, com animação. Eu estava estudando até ir para fora do país, para Los Angeles, alguma coisa assim. E acabou surgindo essa proposta do Luiz. Eu falei, cara, vamos ver qual é. Porque eu gostei, a sinergia foi muito boa. Quando você faz um trabalho em que você realmente se doa, dá do seu coração, faz com muito amor mesmo, cara, você colhe coisas boas, entendeu? Então eu sou um cara assim, ó, todo momento eu tento sempre extrair algo de bom daquilo que eu tô fazendo. Evito botar energia negativa no trabalho, porque você, cara, lá na frente você vai colher coisas boas. E nesse caso eu colhi um emprego aqui em Rio. Só isso, né? Que legal. Próxima pergunta. De que cidade tu é, Jean? O Douglas quer saber. Eu sou de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Jaraguá do Sul conheço. Já fui no hotel em Jaraguá. Conheço. Vamos lá. Essa pergunta é para mim. O Ezequiel perguntou: o pagamento pode ser no boleto? Sim. Já tinha comentado. Se alguém ficou com mais alguma essa dúvida. Próxima. Era sobre isso que eu queria ouvir. Eu também, Blender. Aqui. Jefferson perguntou: quais os dias e horários do curso de modelagem 3D? O ensino é personalizado, tá, Jefferson? Então a parte teórica é gravada, a parte teórica você assiste quando e onde você quiser, e aí a mentoria, a parte da atividade prática, onde você tira as dúvidas sobre a parte teórica, você faz quando você quiser também, através do chat com o mentor. Tá? Então eles estão à disposição, você escreve para ele, claro que talvez não responda em 5 minutos, mas eles estão ali à disposição para te responder, tirar suas dúvidas, dar feedback sobre suas atividades também. Ok? Então não tem um horário marcado. Cara, o que eu acho, na minha época
quando eu comecei a estudar e entrar no mercado, não tinha essas plataformas online de ensino. Era tudo muito físico, né? Sim. Então limitava você ter que morar em São Paulo. E há muito tempo, cara, eu acostumei, tanto que a minha empresa ela nasceu em Cuiabá, Mato Grosso. E de Cuiabá, a gente trabalhou para Nova York, para Índia, e depois até a gente foi morar no interior do Rio Grande do Sul, continuando trabalhando para gringa, para Alemanha, para vários países. Sim. Esse mercado legal, realmente não tem fronteiras, né? Não tem fronteira. E meu líder de 3D do Rock in Rio, ele mora em Cuiabá. Ele não mora no Rio de Janeiro. Então, assim, se você tem uma disciplina para você aprender, você não precisa nem sair da sua cidade. Pode ser no interior do Acre, cara. Você tem um acesso ao conhecimento, e se você souber como usar esse conhecimento a seu favor, que eu penso que o mais legal da Mentorama é esse suporte mesmo, barra comunidade, barra contato com o professor do curso, não é só você comprar o curso e o cara tá, tipo, nem aí pra você tem esse suporte, cara, você pode, de onde você estiver, trabalhar pro mundo inteiro. Isso é muito maneiro. Exato. Exatamente. E já temos, assim, alunos que já estão conseguindo se destacar no mercado, realizar os primeiros trabalhos, até como freelancers mesmo, fazendo a primeira venda de pequenos objetos em 3D. Tá bem legal. Vamos lá. O Wagner falou, eu pensava que teria que ter um PC de uns 150 mil reais. Eita. Tá vendo? Vamos lá. O Jefferson Brito perguntou, qual a referência dele em 3D? Mas você consegue comentar, Jefferson, em que relação, em que sentido? Pois é, não entendi. Vamos lá, vamos para outra pergunta, não faz mal. O Olavo, para rodar o Maya e fazer o curso, qual a configuração necessária para o PC? Galera, todas as perguntas técnicas, se você já souber essa de língua, pode responder, tá? Mas perguntas mais técnicas, amanhã, você clicou no botão, nossos especialistas vão entrar em contato, a gente já tem tudo prontinho para vocês, um arquivo legal explicando como cada software, o valor, tudo certinho, onde encontrar. Posso responder essa, cara? Tipo, pode, vai, fala aí. Cara, eu tenho uma galera que trabalha até com notebook, meu. Notebook com i5. Então, obviamente que você vai limitar um pouco o tamanho do seu projeto ali dentro. Mas para começar, cara, o investimento em equipamento pode ser mínimo, sabe? Tendo uma placa de vídeo mais ou menos para poder reconhecer e gerar objeto em 3D, entendeu? Um processador e uma memória RAM para poder carregar, cara, você pode começar. Porque é legal assim, né? Que o 3D, o mercado 3D, ele favorece você. Com o equipamento que você tem, você começar a fazer alguma coisa, você começar a ganhar dinheiro, daí você pegar esse dinheiro e reinvestir no equipamento para você fazer melhor. E assim você vai indo, degrau por degrau, sabe? Isso é muito legal. Próxima pergunta. Da Juliana Giora. Como está o mercado de trabalho para profissionais de 3D? O mercado tá bom, tô contratando. Se tiver alguém disponível aí, tô atrás de cara de 3D pro projeto do Rock in Rio. Aliás, o que a gente mais escuta, né, hoje, é que o mercado é carente, principalmente o mercado brasileiro, que tem crescido muito, é carente de profissionais, mas realmente não tem profissionais que querem se dedicar para isso, né? Que querem realmente se entregar e mergulhar de cabeça. Pelo menos é o que a gente escuta bastante. Tem muita coisa, o mercado cresce cada vez mais. E a gente falando de Brasil, e falando de mundo, assim, cara, você pega game. Cara, cada vez os games estão mais complexos, demandando mais recursos, mais elementos, e, consequentemente, precisa de mais gente para fazer. Cinema, a mesma coisa. Animação, a mesma coisa. Entendeu? Então, a gente no Rock in Rio, por exemplo, um dos meus trabalhos lá é a implementação de novas tecnologias. A gente está implementando VR, cara, para N processos dentro do Rock in Rio, seja para validação de cenografia, por exemplo, em que o cara bota o óculos de VR, ele vê o cenário um ano antes de começar a construir o cenário, entendeu? Seja para uma aplicação realmente de fazer uma ativação game mesmo para rodar. Então a gente está casando cada vez mais as coisas. E, de novo, né? Não tem mais separação. Não tem mais separação. Software de cinema, software de animação, software de game. É meio que os mesmos ferramentas. O cara vai usar, seja Maya, 3D Max, Blender, entendeu? O processo é o mesmo. No final, você, em vez de tirar um render, você vai mandar isso para uma game engine. Sim. E vai rodar isso no Unreal. Aliás, a gente também... O Unreal tem na Mentorama, a gente também tem um curso de Matte Painting, onde a gente trabalha com Maya e Nuke também, que é com Conrad Allen também, que fez aí Game of Thrones, que você falou agora, eu lembrei. Então é outra área também que usa Maya, que é a parte de cinema, e a gente oferece aí também. Galera, tem muita pergunta, infelizmente por causa do tempo apertado a gente não vai conseguir responder todas, tá bom?
Mas a gente agradece a atenção de todos vocês. Pode mandar no Instagram depois mensagem, entrar em contato se quiser conversar, clica no botão. Se você é iniciante, está curioso, quer conversar sobre o mercado, entra lá em contato com a gente. Se você quer refinar o que você já conhece, atualizar o seu conhecimento, é legal também para você, tá bom? Jean, agradeço muito a sua atenção, muito seu aceitar ter vindo aqui falar com a gente, conversar com a galera. Espero que a galera tenha gostado. Pessoal, agora eu quero fazer um convite especial para vocês. A gente está no chat, já mandou aí, fixou na barra, um forms legal para a gente conhecer melhor vocês, saber o que vocês estão procurando. De repente, vocês querem uma parte 2 do Jean, escreve para a gente também, tá bom? Segue a gente nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, mentorama.co.co, tá bom? Para saber de promoções, para saber de próximos webinars, para saber o que rola na escola, eventos que a gente faz também, online, tá bom? Jean, suas redes sociais, quer mostrar aí para a galera? Cara, me segue lá no Instagram, @jeancampos.romeu. E se quiser também trocar uma ideia, tirar dúvida, mandar portfólio, cara, manda lá. E eu tenho um convite para fazer para a galera aqui que se liga em arte e criatividade. A gente tem uma comunidade no Telegram com mais de 170 pessoas, de designers, animadores. É meio que um pouquinho, talvez, do que a Mentorama tem, mas lá é mais aberto para outras coisas, fotografia também. Se você quiser participar lá, você vai no meu Instagram, tem um linkzinho lá para cadastrar para esse grupo do Telegram, para o UOL. A galera troca muita informação, compartilha portfólio, troca oportunidade de trabalho também. É muito maneiro, tá? E eu tenho um projeto no YouTube, toda sexta-feira de manhã, o Photoshop Fan Battle, que é uma batalha de arte às 9 horas da manhã. Vai lá no YouTube, bota Jean Campos UOL, aparece lá. E é muito maneiro também. E obrigado pelo espaço pro Jabá. De boa, que legal. Gente, obrigado por todos. Esperamos vocês no próximo webinar também. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, @mentorama.co. Aqui, ó, o Renato perguntou do LinkedIn. Cara, o Rock in Rio, eu fiz trabalho para o Rock in Rio através do LinkedIn. Eu fiz agora recentemente um meeting falando sobre abordagem para o LinkedIn. Se você quiser tirar sua dúvida sobre isso, me manda um direct no Instagram que eu te falo tudo. LinkedIn é a melhor ferramenta do mundo para você ganhar trabalho. Exatamente. Tá bom, pessoal? Agradecemos, grande abraço. Esse webinar está sendo gravado, então você vai ter aí no YouTube, você vai ter também no seu e-mail, vocês vão receber aí. Responde o nosso questionário, por favor, e dá dicas pra gente como tá melhorando. E é isso, agradecemos a sua atenção. Boa noite, Mentorama. Boa noite aí, Jean. Obrigado. Boa noite, galera. Cara. E Rock in Rio. Yeah. Valeu. Tchau.